Agora, neste instante exato, receba esta palavra como um abraço silencioso que chega sem pressa. Porque antes de qualquer coisa, é importante declarar com calma e firmeza que você está protegido, que existe um cuidado invisível envolvendo a sua vida e que os céus estão atentos a cada detalhe do que você sente e do que você enfrenta, mesmo aquilo que ninguém mais percebe. Não é preciso explicações longas para começar, nem apresentações formais. Apenas esta verdade simples e profunda: você não está sozinho agora. Existe uma presença maior sustentando você, guardando seus pensamentos, acalmando seu interior e criando um espaço seguro onde o coração pode descansar sem medo. O Salmo 91 se apresenta aqui não como uma leitura comum, mas como um lugar de refúgio, um esconderijo espiritual onde a alma cansada encontra abrigo e a mente inquieta encontra direção, porque ele carrega uma autoridade que protege, que rompe cadeias invisíveis e que estabelece limites claros contra tudo aquilo que tenta roubar a paz. Ao se aproximar deste salmo, você entra em um ambiente de segurança, como alguém que atravessa uma porta e percebe que do lado de dentro não há ameaça, apenas cuidado, presença e cobertura. Este salmo é conhecido por liberar proteção sobre a vida, sobre a casa e sobre a família, alcançando não apenas quem ora, mas tudo aquilo que está ligado ao seu coração. E quando falamos de amarras, falamos de pesos silenciosos, medos antigos, preocupações constantes, situações que parecem se repetir sem explicação. E aqui existe uma promessa clara de que essas amarras podem ser quebradas com suavidade, sem confronto, sem desgaste, apenas pela ação da presença divina que restaura o que foi apertado pelo tempo. Este é um convite para orar juntos, seja com palavras ditas em voz baixa ou apenas acompanhando em silêncio, permitindo que cada frase encontre espaço dentro de você, porque a oração também acontece quando o coração se abre e confia. Não existe forma certa ou errada neste momento, existe apenas a disposição de permanecer, de respirar com mais calma e de deixar que a segurança se estabeleça por dentro, trazendo alívio onde havia tensão. Ao longo do tempo, quem escolhe retornar a este lugar, quem persevera em ouvir e orar com o Salmo 91, começa a perceber frutos que não são forçados, mas naturais. Uma sensação crescente de proteção, decisões mais tranquilas, noites mais leves e uma confiança silenciosa de que existe alguém cuidando do que você não consegue controlar. Permaneça aqui, sem pressa, porque este início foi preparado para que você sinta que está em um lugar seguro, um lugar onde o medo não governa e onde a paz começa a se expandir de forma gentil, ensinando o coração a confiar novamente. Agora, com o coração já mais aquietado e envolvido por essa atmosfera de cuidado, este é o momento em que você é convidado a participar de forma viva e verdadeira, não como alguém que apenas observa de longe, mas como alguém que entra por inteiro neste espaço de oração. Porque quando você apresenta diante de Deus aquilo que é precioso para você, algo profundo começa a acontecer no interior, de maneira silenciosa e respeitosa. Se for possível para você, traga agora os seus pedidos, mesmo aqueles que você nunca conseguiu explicar com clareza, mesmo os que parecem pequenos ou repetitivos, porque nenhum pedido é ignorado quando nasce de um coração sincero, e junto com esses pedidos, permita-se lembrar dos nomes das pessoas que caminham com você, o nome do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, de alguém da sua família que talvez esteja enfrentando um tempo difícil, porque o Salmo 91 carrega uma força especial quando é colocado sobre o lar, sobre os vínculos que sustentam a vida, sobre a casa que guarda histórias, preocupações, sonhos e também feridas. Ao mencionar esses nomes,
Seja escrevendo ou apenas trazendo à mente, você não está apenas registrando palavras, você está realizando um gesto de entrega, um ato espiritual que conecta o seu coração a algo maior. E esse gesto cria um vínculo profundo, porque aquilo que é apresentado com amor passa a ser cuidado com zelo. Cada nome lembrado aqui é tratado com respeito, como se fosse envolvido por uma cobertura invisível que alcança onde as mãos humanas não alcançam. E ao fazer isso juntos, forma-se algo muito especial, uma comunhão silenciosa entre pessoas que talvez nunca se encontrem pessoalmente, mas que compartilham o mesmo desejo de proteção, restauração e paz. Aos poucos, você percebe que não está sozinho, que existe uma família que ora, que sente, que confia, e essa percepção traz alívio imediato, porque o peso que antes parecia individual começa a ser dividido de maneira saudável. O Salmo 91 se estende sobre cada nome apresentado. Visita casas, quartos, mesas, caminhos e decisões. E essa entrega não se perde. Ela é recolhida com cuidado e apresentada diante de Deus, que conhece cada necessidade antes mesmo de ser dita. Quando você participa dessa forma, algo se fixa no coração, porque este espaço deixa de ser apenas um conteúdo e passa a ser um lugar de pertencimento, um refúgio ao qual o coração deseja retornar nos dias em que a vida aperta mais forte. Essa família de oração não se constrói por obrigação, mas por cuidado mútuo, por empatia e por um desejo sincero de ver o bem alcançar mais pessoas. E é exatamente essa conexão que transforma este momento em um ritual vivo, onde o coração se sente visto, acolhido e protegido. Ao voltar outras vezes, ao trazer novos nomes, novos pedidos, você reforça esse laço e permite que a paz se aprofunde, porque quando o coração encontra um lugar seguro, ele aprende naturalmente a permanecer. Neste momento, sem quebrar a serenidade que já se formou dentro de você, existe um gesto simples que nasce de maneira natural, não como um pedido insistente, mas como um prolongamento do bem que você está sentindo agora. Porque quando algo traz descanso ao coração, ele naturalmente deseja que esse mesmo descanso alcance outras pessoas. Ao sinalizar que esta oração faz bem para você, você apenas permite que esse ambiente de cuidado seja reconhecido e chegue a quem talvez esteja precisando de abrigo neste exato instante. Alguém que enfrenta noites inquietas, pensamentos repetitivos ou um cansaço que não consegue explicar. Esse gesto não carrega peso nem obrigação. Ele apenas comunica que aqui existe algo bom, algo que acalma, algo que protege. E assim essa mensagem encontra novos caminhos de forma respeitosa e silenciosa. Da mesma forma, ao escolher permanecer conectado a este espaço, você cria uma ponte contínua de cuidado, permitindo que novas palavras de oração cheguem até você nos momentos certos, sem pressa, sem cobrança, como um lembrete suave de que sempre há um lugar seguro para voltar quando o coração sentir necessidade. Isso não exige compromisso rígido nem atenção constante. É apenas manter aberta a possibilidade de retorno, sabendo que aqui existe acolhimento, direção e proteção. Com o tempo, esse movimento simples se transforma em um hábito leve e saudável, onde a alma reconhece este lugar como um ponto de apoio, um refúgio disponível tanto nos dias tranquilos quanto nos dias mais difíceis. Nada disso interrompe o fluxo espiritual. Pelo contrário, ele o sustenta, porque a oração cresce quando é compartilhada com cuidado e se fortalece quando encontra constância. Assim, sem pressão e sem ruído, você participa de algo maior, ajudando a manter viva uma corrente de paz que não força, não exige e não pesa,
apenas alcança, envolve e permanece acessível sempre que alguém precisar respirar com mais calma e sentir que não está sozinho. Agora é tempo de preparar o coração com suavidade, não como quem se esforça para sentir algo, mas como quem simplesmente se permite estar, porque este preparo não exige tensão nem expectativa rígida. Ele nasce quando você abre espaço por dentro e aceita que não precisa carregar tudo sozinho. Ao desacelerar os pensamentos e acolher este momento com calma, algo começa a se organizar naturalmente. A respiração se torna mais profunda, o corpo responde com menos resistência e a mente entende que pode repousar, pois existe um cuidado constante, sustentando você mesmo quando não percebe. Preparar o coração é permitir que as palavras encontrem lugar para permanecer. É deixar que o Salmo 91 seja mais do que uma leitura isolada e se transforme em companhia diária, um refúgio ao qual se retorna sem pressa, porque aquilo que é ouvido uma única vez pode tocar, mas aquilo que é acolhido com constância cria raízes. Ouvir ou ler este salmo durante 7 dias seguidos não é um ritual pesado, é um caminho gentil para ensinar o interior a reconhecer onde existe segurança. E a cada retorno algo se fortalece, mesmo que de forma silenciosa, como se o medo perdesse espaço e a confiança ganhasse terreno. Nos primeiros dias, talvez você ainda traga preocupações, dúvidas ou cansaço, mas junto com elas, sempre haverá uma resposta em forma de alívio, uma sensação de que não está tudo perdido, de que existe direção mesmo quando não se vê o caminho completo. Com o passar do tempo, você pode perceber sinais sutis, pensamentos mais calmos, noites um pouco mais tranquilas, decisões tomadas com menos peso, porque a ação de Deus muitas vezes se manifesta assim, de maneira contínua e discreta, acompanhando cada passo. Não é necessário entender tudo, nem sentir algo extraordinário, basta voltar, ouvir novamente, permitir que estas palavras se tornem familiares ao coração, porque a repetição, feita com paz, constrói um hábito saudável, e esse hábito cria um lugar seguro dentro de você. Este preparo é o início de uma caminhada onde você sabe que pode retornar sempre que precisar, confiante de que aqui existe acolhimento, proteção e cuidado, e essa certeza, dia após dia, transforma a forma como você enfrenta a vida, pois quem aprende a voltar ao refúgio já não se sente perdido mesmo quando atravessa tempos difíceis. Agora, deixe que estas palavras cheguem até você como um canto baixo e constante, sem urgência, sem exigência, apenas como uma presença que se aproxima com cuidado, porque este é o momento em que não é necessário compreender tudo, não é preciso analisar cada frase, basta permanecer, permitir que o Salmo 91 se torne um ambiente, um espaço interior onde a mente desacelera e o corpo responde com o descanso. Quando se fala daquele que habita no esconderijo do Altíssimo e encontra repouso à sombra do Onipotente, não se trata de uma imagem distante, mas de uma realidade acessível agora, como um lugar invisível onde você pode se recolher e sentir que está protegido, coberto, guardado. E essa sombra não traz escuridão, ela traz alívio, frescor, segurança, como alguém que se senta à sombra depois de um longo caminho. Ao declarar que o Senhor é refúgio e fortaleza, o coração começa a soltar defesas desnecessárias, porque entende que não precisa lutar o tempo todo, que existe uma força maior sustentando cada passo, livrando de armadilhas escondidas, de perigos que nem sempre são visíveis, mas que muitas vezes se manifestam como medo, ansiedade ou preocupação constante. O Salmo fala de cobertura como asas que envolvem, e essa imagem suave cria uma sensação imediata de acolhimento, como se um manto fosse colocado sobre você, afastando o terror da noite e as ameaças do dia, lembrando que tanto no silêncio escuro quanto na luz intensa existe cuidado,
e isso tranquiliza o sistema interno, reduz a vigilância excessiva e permite que a respiração se aprofunde. Quando se menciona que nenhuma praga se aproxima e que nenhum mal prospera, não é para gerar tensão ou expectativa de perigo, mas para estabelecer um limite claro, uma fronteira espiritual onde o medo não governa. E essa certeza traz alívio, porque o coração aprende que não precisa antecipar o pior, ele pode confiar. A presença dos anjos que guardam em todos os caminhos reforça a ideia de companhia constante, de passos observados com carinho, sustentados para que não haja tropeço. E essa imagem simples, quando acolhida com calma, substitui a sensação de solidão por pertencimento, transformando o desamparo em segurança. Mesmo quando o texto menciona quedas ao redor, desafios próximos, situações difíceis acontecendo ao lado, ele rapidamente afirma que você não será atingido, criando um movimento natural de fear, seguido de relief, onde a tensão surge apenas para ser dissolvida, ensinando a mente a não permanecer presa à ameaça, mas a atravessá-la com confiança. Fazer do Kelshasui, do Altíssimo a morada, não é um esforço pesado, é uma escolha tranquila de retornar a este lugar repetidas vezes, permitindo que essas palavras se tornem familiares, como uma melodia que acalma e reorganiza, e a cada repetição o efeito se aprofunda, como ondas suaves que alinham pensamentos e emoções. A promessa de proteção sobre a casa traz descanso para quem se preocupa com os seus, porque o cuidado se estende além do indivíduo, alcançando o lar, os relacionamentos, os ambientes onde a vida acontece, criando um campo de segurança que não depende das circunstâncias externas. Quando o Salmo afirma que há resposta no clamor e presença na angústia, ele revela uma proximidade que consola, uma companhia que não abandona nos momentos difíceis, mas atravessa junto, trazendo livramento e dignidade, e essa certeza aquece o coração, porque transforma a dor em caminho e a dificuldade em passagem acompanhada. A promessa de vida plena e salvação não se apresenta como algo distante, mas como um cuidado progressivo, vivido dia após dia. E isso reforça o hábito de retornar, de ouvir novamente, de permanecer mais um pouco, porque cada contato com essas palavras fortalece a sensação de segurança e ensina o corpo e a mente a responderem com mais calma diante da vida. Este momento não se encerra quando a leitura termina. Ele continua ecoando de forma suave, convidando você a voltar sempre que precisar, porque o Salmo 91 não é apenas algo que se lê, é um lugar onde se habita, e ao habitar nesse refúgio, o coração aprende a descansar, a confiar e a caminhar com mais leveza, sabendo que existe uma proteção constante, sustentando cada passo, hoje e nos dias que virão. Agora, neste ponto profundo desta caminhada de oração, nos aproximamos com reverência daquele que cria todas as coisas, daquele que sustenta o que é visível e também o que ninguém vê. E ao pronunciar esse nome que traz vida, nós não levantamos a voz, nós aquietamos o coração, porque é na calma que a libertação começa a se manifestar. Tu és o Deus Criador, aquele que conhece cada detalhe da existência humana antes mesmo de ser formado, aquele que vê as dores que não foram contadas, os medos que não foram confessados, as correntes que se formaram em silêncio, e diante da tua presença nenhuma amarra permanece escondida. Tu és o Deus que cura, que toca sem ferir, que restaura sem expor, que alcança onde nenhuma mão alcança. E agora, com suavidade e autoridade, pedimos que toda amarra espiritual comece a se desfazer, aquelas que tentaram confundir a fé, enfraquecer a esperança, gerar culpa constante, medo persistente ou sensação de abandono, porque a verdade traz luz e onde a luz chega, a prisão perde força.
Se existiram palavras lançadas, pensamentos repetidos, influências negativas que criaram peso no interior, que tudo isso seja desatado agora, não com violência, mas como nós que se soltam quando não há mais tensão segurando. Tu és o Deus que provê, que conhece as necessidades antes que sejam ditas, e diante de ti colocamos também as amarras financeiras, aquelas que se manifestam como ansiedade pelo amanhã, insegurança constante, medo de faltar, noites sem descanso e decisões tomadas sob pressão. E pedimos que essas correntes caiam, dando lugar à provisão diária, à sabedoria para administrar, à tranquilidade para confiar, porque a tua provisão não chega com barulho, ela chega com constância. Tu és o Deus soberano, que governa acima de todas as circunstâncias. E por isso trazemos também as amarras que tocaram a família, aquelas que criaram distância emocional, conflitos repetidos, silêncio pesado, palavras duras ou feridas antigas, e declaramos com calma que esses laços de dor estão sendo rompidos, abrindo espaço para reconciliação, diálogo, compreensão e descanso no lar, porque a casa foi criada para ser abrigo e não campo de batalha. Diante de ti colocamos ainda as amarras da saúde, visíveis ou invisíveis, físicas ou emocionais, conhecidas ou ainda sem nome, e pedimos que cada uma seja tocada pelo teu sopro de vida, trazendo alívio, força e renovação, porque o corpo também responde quando a alma encontra paz. Neste momento, declaramos com serenidade que toda corrente invisível que tentou limitar o caminhar está perdendo autoridade, que toda prisão emocional, espiritual ou mental está sendo aberta, não para expor, mas para libertar, e mesmo que o medo tente se apresentar, ele não encontra espaço para permanecer, porque junto com ele vem imediatamente o alívio, a resposta, a presença que sustenta. Pedimos que mensageiros de proteção sejam enviados, não como figuras de ameaça, mas como guardiões firmes e silenciosos, estabelecendo limites, guardando entradas e saídas, acompanhando caminhos e decisões, visitando casas e ambientes onde o peso tentou se instalar e ali estabelecendo paz. Que cada lar seja agora envolvido por uma cobertura espiritual que não oprime, mas acolhe, como um manto colocado com cuidado, trazendo descanso para quem chega cansado e esperança para quem estava desanimado. Declaramos que a casa é coberta por um sinal de proteção que afasta toda intenção contrária e aproxima a tranquilidade, e que o óleo de renovação toque o interior de cada pessoa, restaurando a alegria simples, a confiança no amanhã e a força para continuar. Se existem lembranças que ainda doem, pensamentos que voltam sem convite, preocupações que insistem em ocupar a mente, tudo isso é colocado agora diante daquele que sustenta o mundo sem se cansar. E ao entregar, o coração começa a sentir o peso diminuir, a respiração se aprofundar, o peito se abrir, porque isso é sinal de que as amarras estão se desfazendo. Declaramos que nenhuma cadeia permanece onde a paz se estabelece, que nenhuma força contrária resiste quando a verdade se manifesta com amor, e que toda tentativa de aprisionamento perde espaço diante da calma que agora envolve este momento. Que os próximos dias revelem sinais suaves dessa libertação, pequenas mudanças internas, pensamentos mais claros, emoções mais estáveis, decisões mais seguras, porque a libertação nem sempre é imediata aos olhos, mas ela é profunda na raiz. Que cada pessoa sinta que algo foi retirado dos ombros, que algo se soltou por dentro, mesmo que não saiba explicar, porque o coração reconhece quando está sendo cuidado. Que esta oração continue ecoando, convidando ao retorno, à escuta novamente, a permanência neste lugar de entrega, porque a constância fortalece a libertação e aprofunda a paz. Assim,
com confiança tranquila, entregamos tudo, certos de que nada do que foi colocado aqui será ignorado, mas tratado com zelo, cuidado e amor, e descansamos nessa certeza, porque quem confia encontra repouso, e quem permanece no refúgio aprende a caminhar livre, sustentado e em paz. Agora, depois deste ponto intenso, deixamos que a paz se assente com firmeza e suavidade, como quando o mar se acalma após uma onda mais forte, e declaramos com tranquilidade que há livramento e segurança envolvendo a sua vida, não como uma promessa distante, mas como uma realidade que começa a se estabelecer agora, passo a passo, respiração após respiração. Declaramos que você é guardado de armadilhas visíveis e invisíveis, de acidentes inesperados, de situações de violência que tentariam se aproximar e também de enfermidades que trazem medo ao coração, porque existe uma proteção ativa, silenciosa e constante cuidando do seu caminho. Ao sair de casa e ao retornar, há uma companhia que não falha, uma presença que acompanha cada trajeto, cada decisão, cada movimento, criando limites onde o perigo não avança e abrindo caminhos onde antes havia insegurança. Essa companhia não pesa, não chama atenção, apenas guarda, sustenta e orienta, como alguém que caminha ao seu lado sem precisar falar, mas garantindo que você não tropece. Declaramos que seus pés estão firmes, que seus passos são protegidos, que não haverá queda, nem desvio que leve à dor, porque o cuidado que envolve você alcança o corpo, a mente e o ambiente ao redor. Mesmo quando surgem pensamentos de preocupação ou lembranças de situações difíceis, eles não permanecem, porque imediatamente são substituídos por uma sensação de alívio, por uma certeza serena de que você está sendo protegido. Essa segurança não depende das circunstâncias externas. Ela nasce de dentro, da convicção de que existe um abrigo constante sustentando sua vida. Declaramos que a sua casa é um lugar de paz, que ao cruzar a porta você encontra descanso e que ao sair leva consigo essa mesma cobertura, porque a proteção não fica presa a um espaço, ela acompanha você onde estiver. Que o medo não governe suas decisões, que a ansiedade não conduza seus passos, porque a tranquilidade agora ocupa esse lugar, trazendo clareza e equilíbrio. Declaramos que nenhuma força contrária tem permissão para tocar aquilo que está sendo guardado e que toda tentativa de causar dano é interrompida antes mesmo de se formar. A bênção se estende sobre sua rotina, sobre seu trabalho, sobre seus relacionamentos e sobre seus pensamentos, criando um ambiente onde a vida pode fluir com mais leveza. Mesmo nos dias em que tudo parece mais pesado, essa declaração permanece ativa, lembrando você de que não está sozinho, de que há cuidado em cada detalhe, que essa sensação de segurança se aprofunde nos próximos dias, fortalecendo a confiança e reduzindo a necessidade de vigilância constante, porque quando o coração se sente protegido, ele descansa. Este é um encerramento que não fecha, mas estabiliza, trazendo você de volta a um estado de paz consciente. E ao retornar a estas palavras, sempre que precisar, essa segurança se renova, se reforça e se torna parte natural do seu caminhar, envolvendo sua vida com proteção, equilíbrio e uma bênção que permanece. Agora, com tudo aquilo que já foi entregue e aquietado, este é o momento de selar, de concluir com calma, sem pressa, como quem fecha uma porta com cuidado depois de entrar em um lugar seguro e antes de prosseguir, se for possível para você, levante a sua mão em sinal de entrega simples, não como um gesto ritual pesado, mas como uma resposta natural do corpo ao que o coração já compreendeu. Enquanto você permanece assim, permita que as palavras do Salmo 91 retornem mais uma vez, não para gerar esforço, mas para confirmar aquilo que já foi estabelecido dentro de você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontra descanso à sombra do Todo-Poderoso.
E essa sombra agora envolve você, trazendo frescor, proteção e silêncio interior, como um abrigo onde o coração finalmente pode repousar sem vigilância. Você pode declarar em voz baixa ou apenas em pensamento que o Senhor é refúgio e fortaleza, porque essa afirmação não cria algo novo. Ela apenas reconhece uma realidade que já está presente, uma segurança que não depende do que acontece fora, mas do cuidado que sustenta por dentro. Ao ouvir novamente que existe livramento dos laços ocultos e das ameaças invisíveis, o medo não se instala, porque ele já encontra um limite e imediatamente dá lugar ao alívio, como se o corpo soubesse que não precisa mais se defender. A imagem das asas que cobrem retorna com suavidade, trazendo a sensação de acolhimento, de proteção contínua, afastando o terror da noite e as inquietações do dia, lembrando que em qualquer hora existe cuidado. Quando o Salmo afirma que nenhuma praga se aproxima e que nenhum mal prevalece, isso não soa como tensão, mas como confirmação, como um selo colocado sobre a sua vida e sobre a sua casa, estabelecendo um limite claro onde a paz governa. Os anjos que guardam todos os caminhos são lembrados novamente, não como figuras distantes, mas como presença constante, acompanhando saídas e chegadas, sustentando passos, evitando tropeços, trazendo a sensação de companhia fiel. Mesmo quando o texto menciona dificuldades ao redor, ele reafirma que você não será atingido. E essa repetição cria um efeito profundo, porque ensina a mente a não se fixar na ameaça, mas na proteção. Fazer do Altíssimo a morada se torna agora uma decisão consolidada, não como um peso, mas como um retorno natural a este lugar sempre que necessário. E isso reforça o hábito de voltar, de ouvir novamente, de permanecer mais um pouco. A promessa de que nenhum mal alcança a casa traz descanso, porque o cuidado se estende a tudo o que faz parte da sua vida, aos ambientes, aos vínculos, às rotinas, criando uma sensação de estabilidade que não oscila com as circunstâncias. Quando se recorda que há resposta no clamor e presença na angústia, o coração se aquece, porque entende que não há abandono, que mesmo nos momentos difíceis existe companhia, orientação e livramento. A promessa de vida plena e de salvação é recebida agora como algo contínuo, vivido dia após dia, fortalecendo a confiança e diminuindo a ansiedade pelo futuro. Ao repetir essas palavras, você não está apenas lembrando um texto, você está permitindo que ele se torne parte do seu ritmo interno, como uma respiração que se ajusta e encontra equilíbrio. Este momento cria a sensação clara de conclusão, de que algo foi feito, de que um ciclo foi fechado com cuidado, e essa sensação de fechamento traz descanso, porque o coração entende que está protegido, selado, guardado. Ao abaixar a mão, leve consigo essa certeza tranquila, sabendo que pode retornar a estas palavras sempre que sentir necessidade, porque o selo permanece, a proteção continua e o refúgio está disponível. Assim, sem pressa e sem ruído, esta repetição conclui o que foi iniciado, trazendo a sensação de que está tudo bem agora, de que você pode seguir com leveza, com confiança e com a segurança de quem sabe que está sendo cuidado, hoje e nos dias que virão. Agora, com o coração já envolvido por essa atmosfera de cuidado e repouso, entramos neste momento final não para criar algo novo, mas para selar tudo o que já foi construído por dentro, como quem fecha suavemente um ciclo, sabendo que está seguro. E ao trazer à memória a oração do Pai Nosso, permita que cada palavra seja sentida antes de ser entendida, porque ela carrega um ritmo que acalma e uma verdade que sustenta. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E ao dizer isso, o coração reconhece que existe algo maior
governando acima das inquietações, acima dos medos e acima das incertezas, trazendo ordem onde antes havia confusão. Venha a nós o teu reino, e esse reino não chega com peso, mas com presença, estabelecendo paz interior, clareza nos pensamentos e descanso na alma, como um espaço onde tudo encontra o seu lugar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E essa entrega não retira força, ela devolve equilíbrio, porque confiar à vontade é descansar sabendo que existe direção mesmo quando o caminho ainda não está totalmente claro. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e aqui o coração entende que esse pão não é apenas alimento, mas cuidado diário, sustento emocional, provisão suficiente para cada passo, sem excesso e sem falta, apenas o necessário para seguir com tranquilidade. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos. E nesse ponto algo se solta por dentro, porque o perdão alivia o peso que não foi feito para ser carregado, trazendo leveza e liberdade ao coração. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E essa frase se transforma em um escudo silencioso, uma proteção constante que guarda a mente, o corpo e o caminho, afastando aquilo que tenta ferir, confundir ou roubar a paz. Pois teu é o reino, o poder e a glória, agora e sempre. E essa declaração encerra com firmeza e serenidade, lembrando que nada foge desse cuidado, que nada está fora desse alcance. Ao pronunciar ou apenas sentir o amém, permita que ele seja um sinal de concordância tranquila, de confiança estabelecida, de descanso assumido, como quem diz por dentro que está tudo entregue agora. Este é o fechamento que traz estabilidade, que organiza o campo emocional e espiritual, deixando uma sensação clara de proteção, pertencimento e segurança. E ao retornar a esta oração nos próximos dias, sempre que sentir necessidade, esse mesmo efeito se renova, porque o coração aprende que aqui existe um lugar seguro para voltar, um ponto de equilíbrio onde a paz se mantém viva e acessível. Agora, ao chegar a este ponto final, não como um encerramento definitivo, mas como um lugar de descanso consciente, é importante afirmar com suavidade e convicção que a bênção do Salmo 91 permanece ativa sobre você, não como algo passageiro, mas como uma cobertura contínua que acompanha seus passos, envolve seus pensamentos e sustenta o seu interior. Essa bênção se estende também sobre a sua família, alcançando cada pessoa ligada ao seu coração, visitando lares, restaurando ambientes e trazendo uma sensação de segurança que não depende das circunstâncias externas. A sua casa está envolvida por esse cuidado. Cada espaço carregando agora um ar mais leve, um silêncio mais pacífico, uma presença que acolhe e protege, fazendo do lar um verdadeiro refúgio. Ao lembrar da proposta de retornar a este salmo por 7 dias, não encare isso como uma obrigação, mas como um convite gentil para permanecer em um lugar que faz bem, porque a repetição tranquila aprofunda o efeito, fortalece a confiança e ensina o coração a reconhecer onde existe segurança. Cada dia em que você retorna, algo se ajusta por dentro, mesmo que de forma sutil, e essa constância cria um hábito saudável de voltar ao refúgio sempre que o mundo parecer pesado demais. Se sentir que esta oração trouxe alívio, permita que outras pessoas também encontrem esse mesmo descanso, compartilhando com quem precisa, não por insistência, mas por cuidado, como quem oferece abrigo a alguém cansado. E quando retornar, traga consigo suas experiências, seus testemunhos silenciosos ou falados, porque aquilo que é vivido fortalece ainda mais a fé e a esperança. Este momento se despede sem pressa, deixando uma porta aberta para o reencontro, para a escuta novamente, para a continuidade dessa caminhada de paz.
Que você siga com o coração aquecido, com a mente mais tranquila e com a certeza de que não caminha sozinho, porque a proteção permanece. O cuidado continua e o refúgio está sempre disponível. Que a paz acompanhe você agora, que a tranquilidade se mantenha ao longo do dia e que essa bênção suave repouse sobre a sua vida hoje e nos dias que virão.